Cumprimento a amada igreja, os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer a Deus a oportunidade, de estar mais uma vez aqui, o convite pelo pastor Rogério, muito carinhoso, hospitaleiro. Nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos também lá na Igreja Batista Reviver, em Pendotiba, e foi uma noite muito agradável. Até hoje guardo essas lembranças daquela noite maravilhosa, sem energia, somente com a energia do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus assim nos deu a oportunidade também de o pastor poder estar ali juntos, ali para a gente poder estar nos alegrando juntos. Irmãos, eu confesso que orando ao Senhor e pedindo ao Senhor uma palavra, mas não somente uma palavra, irmãos, a qual eu iria trazer para os irmãos nesta noite uma reflexão, mas eu entendo que quando a gente pede uma palavra ao Senhor, a gente tem que entender que a gente também deve fazer parte dessa palavra, porque às vezes fica muito fora de contexto somente uma palavra. Senhor, me dá uma palavra para eu pregar, mas na verdade, irmãos, é o Espírito Santo que nos ensina a palavra para que a gente possa estar primeiramente refletindo nela, ou seja, para que a gente possa estar sendo embebedecido dela, pedindo a graça e a sabedoria, para que possa estar transmitindo à igreja algo que não venha do homem, algo que não venha naturalmente do nosso ser, mas que venha do trono da glória de Deus. Por isso estou muito bem à vontade nesta noite e de partilhar com os irmãos um texto, um pequeno texto, e acredito eu que é muito conhecido de todos vocês, de todos nós. Se encontra no primeiro livro, o livro de Gênesis, capítulo de número 45, apenas alguns versículos, irmãos, e a gente vai falando um pouco aqui sobre essa trajetória, sobre esse tema. Eu tenho certeza absoluta que Deus há de falar profundamente aos nossos corações. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 45, versículo de número 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, mandou fazer sair todos aqueles que estavam em sua presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou uma voz em choro, de maneira que os egípcios ouvia, e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. Chegaram então e disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Pois não vos entristeçais, nem vos entristeçais, porque havede vendido a mim para cá, porque isso foi conservação da vida. Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, como governador de toda a terra do Egito. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Irmãos, nós sabemos aqui, a gente tem ciência de que essa palavra ela é muito bem trabalhada,
muito bem pregada, mas eu entendo que há algumas coisas, irmãos, que somente o Espírito Santo de Deus, ele revela a você através quando você está refletindo a palavra. Você pode escutar várias mensagens naquele mesmo texto, mas quando você pega a Bíblia pela manhã ou pela noite ou a hora do dia, Deus, através do Espírito Santo, ele fala contigo de maneira singular, ele fala contigo de uma maneira maravilhosa, a qual você não pode entender, e você fica imaginando assim, mas eu nunca ouvi isso do pastor, eu nunca vi isso do pregador, eu nunca vi isso pelas mensagens que às vezes ouço ou vejo pelo YouTube. É o Espírito Santo que fala contigo, minha irmã, é o Espírito Santo que fala contigo, meu irmão, de uma maneira totalmente profética ao teu coração. E quando a gente olha para esse cenário, e a gente pode entender, e esse é o tema da mensagem, conflitos. E quando a gente olha, irmãos, para essa palavra conflitos, a gente entende que há uma diferença um pouco acentuada entre conflitos e confrontos. Conflitos sempre a gente vai ter na nossa trajetória, também confrontos, mas confrontos é embate, confronto ela tem um teor de agressividade, e José também passou por confrontos, mas também passou por conflitos, e muitas das vezes os nossos conflitos, eles são internos, coisas que às vezes o teu irmão que está do teu lado, a tua esposa que está do teu lado, o teu marido que está do teu lado, às vezes não observa, às vezes pensa até que você está chateado com a família, ou com algo do gênero, mas são coisas, conflitos internos que só você e o Espírito Santo de Deus sabe. E quando a gente olha para essa palavra conflitos e confrontos, é uma coisa muito interessante, porque a gente observa perfeitamente que quem é mãe aqui, quem é pai, em um domingo maravilhoso, quem sabe no dia das mães ou dos pais, deseja que todos os filhos estejam ali na mesa repleta, e aí você faz um banquete maravilhoso, uma comida maravilhosa para todos, mas sempre aquele que vai dizer assim, eu não gosto dessa comida, eu não gosto desse prato, e a mãe, sabiamente, ela vai fazer uma coisa à parte, para que não haja nenhum conflito na mesa. Então a gente observa pela trajetória dessa palavra, que a gente vai tendo aqui uma reflexão bíblica, trazendo para a nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para o nosso coração, trazendo para a nossa caminhada coisas substanciosas, para que a gente possa entender algumas coisas que aconteceu aqui na trajetória da vida de José. É muito importante, irmãos, lembrar que as pessoas às vezes só olham para o final das coisas, olha para aquela mulher, aquele homem de sucesso, olha para as coisas. Hoje a gente está carregado no YouTube, nas redes sociais, de coisas chamadas coisas fantasiosas, às vezes coisas que nem é verdade, mas as pessoas ali colocam uma situação, afeiçoa uma não realidade daquilo que muitas das vezes está vivendo, não é verdade? Às vezes as pessoas tiram foto. Uma vez uma pessoa tirou uma foto de uma paisagem que parecia que ele estava na França, na Torre Eiffel, e ali as pessoas falando assim, poxa, brincadeira, está me devendo, e ele está passeando pela Europa. Na verdade, ele ali estava só tirando uma foto de uma foto dos fundos. Então, muitas das vezes, a gente é pego por situações, às vezes, assim, no nosso dia a dia e também no mundo globalizado que nós estamos vivendo. E a gente observa que na palavra do Senhor, Deus, ele tem uma palavra fiel, não mentirosa, verdadeira e digna de toda a aceitação, que é a palavra do Senhor. Quando a gente olha para a vida de José, não foi fácil até ele chegar aqui nessa passagem bíblica, a qual nós acabamos de ler, mas a gente vai ver a trajetória dele, e com certeza, um dos maiores conflitos que o ser humano pode ter, não é talvez na igreja, com o irmão que talvez seja um irmão que às vezes tem uma dificuldade de entendimento, não é pelo trabalho que às vezes a gente tem, pela dificuldade às vezes do trabalho, de pessoas que nós relacionamos, não, mas o maior conflito que o ser humano tem é na área familiar. O maior conflito que o ser humano tem é na área familiar. Como que é difícil a situação de você estar ali costurando, você está ali apaziguando, você está ali querendo resolver as coisas, quando às vezes alguns não querem resolver.
Às vezes, pelo contrário, quer tocar mais fogo ainda, ou seja, nas situações que pode muito bem ali ser convergidas, ou seja, melhor trazer uma situação mais favorável. Quando a gente olha para a vida de José, desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe, o pai amava Jacó muito mais a sua mãe do que a outra esposa. A gente sabe que era uma questão de cultura naquela época, para preservar ali a cultura que Deus tinha dado ao seu povo, aos seus pais, os seus ancestrais. E ali a gente vê o nascimento dele, a gente vê ali a trajetória de tudo aquilo que ele viveu, que ele trabalhou, que ele partilhou. E a gente observa, irmãos, na trajetória de José, que há um certo ciúme dos seus irmãos, ou seja, o pai tem ali uma queda maior, justamente porque era a mulher que amava. Então tem todo o contexto ali, irmãos, de familiar, para que tudo venha estar dando errado, para que as coisas venham dar errado. Existem famílias que aparentemente está tudo plantado para dar errado, mas quando o Espírito Santo entra, quando Jesus entra, ele faz morada, as coisas começam a ficar no lugar que Deus deseja. Aleluia. Você já ouviu situações, a família de fulano não dá jeito, não tem jeito. Quem disse que não tem? Tem jeito sim, tudo é possível ao que crê. Então a gente observa que ali estava fantasiado, ou seja, já estava pronto para acontecer uma desgraça. Existiam irmãos ali de José que queriam matá-lo. Tinha irmãos ali que queriam acabar com a vida dele. E o outro ali falou assim, não vamos matá-lo, porque na verdade é o nosso sangue. Então vamos vender ele ali para os cacheiros viajantes, para que leve ele para o Egito. E ali nós vamos ver se o sonho dele vai se cumprir. Irmãos, quando Deus está no negócio, não adianta ninguém fazer nada contra você. A coisa acontece, as coisas vão acontecer. Até o mal tem que submeter à vontade de Deus. Eu digo mais, até o diabo ele submete à vontade de Deus, irmãos, porque é criatura, Deus é criador, ele está acima de todas as coisas. Então todo o mal que tentaram fazer contra José, a gente tem que entender que isso faz parte do plano, isso faz parte da trajetória. Eu fico imaginando, irmãos, e com a gente na nossa vida, se Deus falasse tudo aquilo que ia acontecer com a gente, muitas das vezes a gente ia desistir, pastor. Olha, Deus está tocando no meu coração, o trabalho, o ministério, as coisas, e aí Deus não conta nada o que vai acontecer no meio do caminho, irmão. Deus ele não planta o deserto vem para açoitar muitas das vezes a gente, às vezes o deserto ele vem para ensinar a gente. Há quem diga que o deserto é a melhor escola para aqueles que querem ter realmente um compromisso e uma experiência com Deus. E muitas vezes a gente quer tirar de Deus coisa que Deus ainda não quer falar com a gente, porque Deus é assim, Deus já não é obrigado a falar com a gente coisas que Ele deseja fazer lá na frente. Então a gente observa que na nossa vida, se Deus falasse tudo para você, mulher, como que ia ser a sua família, o casamento, ia dar trabalho, aquela coisa toda, então eu prefiro ficar na minha aqui, porque é muito trabalho. Não, Deus está falando assim, eu não vou contar nada, mas eu vou estar contigo em todos os momentos. Vai ter luta, vai ter tribulação, vai ter situações adversas, vai ter conflitos, vai ter confronto, mas eu estou contigo, eu não abro mão de você de jeito maneira. Assim aconteceu na vida de José. A trajetória que todos nós conhecemos, ele ali na casa de Potifar. A pergunta, irmãos, que a gente começa a entender aqui, que existiu conflitos familiares. E a gente tem que entender, irmãos, que Deus ele tem que dar um equilíbrio emocional, mental, espiritual para a nossa vida, irmãos, para a gente poder lidar. Porque muitas vezes, até com todo mundo é crente, às vezes ainda assim se levanta alguma coisa. Por mais que seja crente, não é questão que posicionamento diferente, ponto de vista diferente. E muitas vezes a gente não quer entender que aquela pessoa ali talvez deseja ensinar alguma coisa de um ponto de vista também que a gente não esteja vendo. Se você for numa partida, quem gosta de futebol, vai no Maracanã, se ele estiver de um lado, ele vai ver a partida de um jeito.
se ele vem aqui, ele vai vir a partir do outro. Eu estou vendo os irmãos de um jeito, os irmãos estão me vendo de um jeito. Então são ângulos diferentes que a gente tem que aprender a trabalhar isso na nossa vida. Porque tem gente que só quer ver o ângulo dele, pastor, só quer ver o jeito dele. A bênção tem que ser do jeito que ele quer, não é do jeito de Deus. Não, irmão, a bênção vai vir do jeito de Deus. Então aqui a gente aprende que José também, ele teve que aprender com as rejeições. Ele foi rejeitado. Eu poderia dizer aqui para todos os irmãos, quem é que não foi rejeitado? Alguma vez na vida, ou alguma vez de uma palavra, uma situação que você está ali, as pessoas tiraram você de canto, e isso às vezes mexeu contigo, e aí vem aquela situação, vem aquele sentimento, e isso faz parte, e José passou isso na carne. Por quê? Porque os seus irmãos, imagina um garoto de 17 anos, sendo vendido, ainda um adolescente. Eu falo sempre na igreja, que às vezes, pastor, eu já estou de maior, tenho 18 anos, eu falei assim, até os 25 anos, garoto, você ainda é mais adolescente do que adulto. Por quê? Porque você está vivendo ainda a adolescência no seu fato de ser adulto, mas, olha só, você já viveu? Não, você não viveu, você é mais adolescente do que adulto ainda. Então tem coisa de você que Deus vai trabalhar, que Deus vai mudar, que Deus vai começar a lapidar. Então entenda uma coisa, e aí eu observo aqui a vida de José, com 17 anos, irmãos, ele tendo que passar por essa situação chamada rejeição, que ninguém gosta de passar, nem adolescente, nem criança, os traumas que ele viveu aqui por ser vendido. Imagina a cabeça de José. Irmãos, a Bíblia, ela não traz esses detalhes, mas você imagina um filho de 17 anos rejeitado. Você imagina uma moça de 17 anos rejeitada. Você imagina como que fica a cabeça de uma pessoa que é rejeitada, é vendida, como que fica? Você acha que José, ele não passou por esses traumas? Passou também. A Bíblia não vai dizer isso, mas é claramente perceptível que ele passa por isso. Ele vai vivendo essa situação, ele vai vivendo a chamada crise da mocidade. Ou seja, quem aqui não viveu a crise da mocidade, irmãos? Quem aqui não viveu quando tinha seus 17, 18 anos? Ou quem sabe aquela namorada que largou, aquele namorado que largou, aquele trauma que ficou, fechava a porta do quarto, ninguém queria mais saber, está bem não, está bem não, ou seja, com dor de cotovelo. Todos já passaram por isso na sua mocidade. Isso se chama crises. E quando não tem isso, tem aquelas outras coisas. Da onde eu vim? Para onde eu vou? Eu nasci por quê? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Ou seja, situações assim. E às vezes tem um filho rebeldezinho que vai chegar e falar assim, eu não pedi para nascer. Não sei quem já ouviu isso, a mãe ou o pai. Uma vez eu estava falando com um adolescente, pastor, eu não pedi para nascer. E eu falei assim, e tua mãe não pediu para ter um filho igual a você também. Aí ele calou. Você acha que a malcriação sua, tua mãe queria que ele fosse? Sim, não. Aí ele desceu um pouco, baixou um pouquinho, e aí a gente começou a conversar melhor. Então a gente observa que José, ele teve a sua crise da mocidade, é um ser humano. Não é porque teve a trajetória, a Bíblia vai dizer que Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago vai falar sobre isso, irmão de Jesus. Ou seja, mas ele orou, e tudo que Deus fez ali na vida dele, mas era homem sujeito ao mesmo sentimento. Então a gente tem que entender, por nós sermos cristãos, a gente tem que entender que nós somos de carne e osso, e também somos de espírito e alma. E a gente tem que entender isso, porque tem crentes que acham que só vive no espírito, ou seja, o tempo todo, a ventoinha, ela nunca desarma, ela sempre fica direto. E a gente tem que entender que há momentos na nossa vida que a gente tem que parar, refletir um pouco naquilo que Deus está falando, conforme falou com Elias, através da brisa, através do silêncio. A gente observa aqui que José, ele teve as suas crises. E eu quero dizer uma coisa aqui, igreja. José, ele teve todos os motivos do mundo para ser um revoltado. Tem gente que às vezes se aproveita, para ser um revoltado, minha mãe não cuidou de mim, meu pai isso, aquilo, aquela coisa toda, e aí se aproveita da revolta, para querer ali tocar fogo em casa, tocar fogo em Roma. Mas na verdade, José não fez nada disso. E tem muitos filhos que às vezes passam por situações na casa, na família, e nem por isso ele é aquele revoltado, pelo contrário, ele amadureceu mais rápido. Por quê? Porque ele viu as coisas acontecerem. Ele viu a situação dentro de casa.
É aquela moça que viu a situação da mãe, trabalhando para ter ali o que comer, 4, 5 filhos, a mãe saindo cedo para trabalhar, e ela vai dizer assim, não, eu quero estudar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, mas eu entendo que eu vou esperar mais para eu poder me casar, eu vou aguardar no Senhor. Ou seja, existem situações, irmãos, vai dizer Augusto Cury que existem 2 tipos de pessoas, ou seja, aquele que aprende com seus próprios erros e aquele que aprende com o erro dos outros. Então a gente tem que entender, uma pessoa inteligente, ela aprende com os seus próprios erros. Uma pessoa sábia, ela aprende com o erro dos outros. Tem um buraco ali. Não, já caiu todo mundo, então eu vou cair ali também? Não, eu vou sair. Então isso também é inteligência e sabedoria. A Bíblia, ela está carregada disso para nós. Então José, cheio dessa situação, com todos os motivos para ser um revoltado, ou quem sabe aqui nessa situação, ele podia estar passando, ventilando alguma coisa na cabeça dele, igreja, mas a gente vai entender que ele tinha um foco, ele tinha um sonho que Deus havia dado a ele. Eu não sei, irmãos, qual é o sonho que Deus falou contigo, mas eu sei de uma coisa, se está aceso no teu coração, ele é fiel para cumprir, não importa a idade. Sabe por quê? Porque muitas vezes sonho, as pessoas acham que é para ele, mas muitas das vezes o sonho que Deus plantou no teu coração não é só para você, é para a tua descendência, para a tua casa, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos que ainda nem nasceram ainda, mas já está projetado no teu coração. Isso se chama herança, isso se chama geração. Então nós vemos aqui, irmãos, que ele superou muitas coisas. E uma coisa muito importante, que às vezes eu percebo, irmãos, aonde eu vou, quando eu vou pregar em algum lugar, quando me chamam, e eu observo isso em todos os lugares. Aqui, irmãos, eu escrevi algo aqui que é muito importante. José superou as mágoas. Olha como que isso é importante. Superou os ressentimentos. Superou o desgosto. Isso é muito sério, irmãos, porque isso é uma coisa que é de dentro para fora. Você imagina se José tivesse guardado no seu coração todas as mágoas dos seus irmãos? Você imagina se ele iria realmente receber o sonho, as bênçãos que Deus tinha prometido para ele? Não. Tem muitas pessoas que às vezes vai chegar e falar assim, minha irmã, ora por mim, eu estou precisando muito, pastor, ora por mim. E aí você percebe que você ora, mas você olha também uma questão que o Espírito Santo de Deus, ele revela, irmãos. Tem alguma coisa acontecendo contigo? Aí o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar. Pastor, há muitos anos atrás, aí começa a história. Mágoas e ressentimentos. E aí a gente observa que José, ele teve que superar todos esses sentimentos emocionais, mentais, para que ele pudesse estar avançando na vida dele. Existem coisas na vida do homem e da mulher que só vai superar, ele só vai avançar quando o ressentimento sair do seu coração. Não tem como. Não tem como. O que Deus, parece que a porta fica fechada, cheia de bênção do outro lado. Mas filho, você tem que limpar esse coração. Você tem que limpar esse coração. Pastor, mas eu não consigo perdoar. E aí, irmão, Jesus, o Senhor Jesus, ele fala uma palavra tão dura, sabe, que às vezes a gente fica até dolorido com aquilo que ele fala. Ele fala assim, se não perdoares as ofensas do seu próximo, do seu irmão, tão pouco o Pai perdoará as suas. Olha só como que é as coisas. Às vezes a pessoa está na igreja achando que vai para o céu, e eu coloco sempre uma ilustração, pastor. Você imagina, a pessoa está ali na academia, ali, daqui a pouco esquece de pagar mensalidade, aí a catraca trava, não dá para fazer nada na academia. E aí o que acontece? Não, está em débito. Você acha que vai passar? Se você tiver algum ressentimento com alguém, seja familiar, seja em qualquer área da nossa vida, a gente tem o Espírito Santo de Deus, irmãos,
E a gente tem que entender e aprender a liberar o perdão, seja o que foi, porque o que Deus tem para você é muito maior do que qualquer ressentimento, do que qualquer coisinha. Tem gente que se magoa por qualquer coisa, parece, você falou uma coisa às vezes, e aí se magoa. É hora de crescer, é hora de colocar a mente para funcionar conforme o Espírito Santo de Deus deseja. Eu não posso perder a minha salvação por causa de ressentimento, eu não posso perder a minha salvação porque alguma pessoa chegou e falou alguma coisa que eu não gostei. Meu irmão, minha irmã, ou alguém do trabalho na casa, me desculpe, mas essa palavra não foi muito bem, eu confesso que eu não fiquei muito à vontade com ela. E resolve a situação em nome de Jesus, para que Deus seja glorificado e exaltado na sua vida. Aleluias, é isso que Deus fala para a gente na palavra, irmãos. E aí às vezes parece que a pessoa fica chateada com a gente, pastor Rogério. Se a gente fala isso, tem gente que fica chateada com a gente. Por causa de quê? Porque você me ofendeu. Não. Existe o ditado, irmãos, o ditado não, uma frase: a verdade, ela é dura, mas ela não ofende. Ela pode ser dura, mas ela não ofende quando é verdade. Então a gente observa na palavra que José, ele teve que trabalhar essas questões dentro dele, para que ele pudesse receber as bênçãos de Deus. Quer ver uma coisa? O pai dele, chamado Jacó, ele sabia que ele tinha uma dificuldade com o irmão chamado Esaú. Todo mundo sabe dessa história também. Então a gente observa que por causa daquela briga, por causa da bênção, daquela coisa toda, Esaú jurou matar Jacó assim que tivesse oportunidade. O que aconteceu? Jacó foi embora, foi viver lá com seu tio Labão, que era também um trapaceiro também. Então estava todo mundo ali no mesmo jogo. Mas aconteceu algo ali muito importante. Deus começou a abençoar uma tal forma a vida de Jacó, que ele já não podia ficar junto com o tio dele, mas uma coisa ficava latejando na cabeça dele: o meu irmão Esaú. Ele sabia muito bem que se ele parasse na frente de Esaú, a coisa ia ficar ruim para ele. Então ele ficou anos e anos e anos e anos e anos e anos fugindo, ou seja, se esquivando, até um dia em que ele estava no vale de Jaboque. E a Bíblia vai dizer ali que ele teve um encontro com Deus. Isso é muito sério, irmãos, porque a geografia vai dizer que é uma extensão de aproximadamente 100 quilômetros, da onde ele estava, e para ele fazer a travessia para o outro lado do vale. Isso significa uma coisa, que ele precisava de retratar, ou seja, de um encontro com Deus, para ele poder atravessar o outro lado do vale, que do outro lado do vale estava ali o seu irmão. Então ele não podia atravessar, ele não era bobo. Então o que aconteceu? Um lugar reservado para ele poder se retratar com Deus, para Deus começar a trabalhar com ele. A Bíblia vai dizer que teve a luta ali com o anjo, que numa teofania, num mistério divino, é um tipo de Cristo, e ali ele é tocado, vai dizer qual é o nome. O meu nome é Jacó, não será mais Jacó, mas sim Israel. Então ali a gente observa que Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, e aí sim, pastor Rogério, ele atravessa o vale de Jaboque, e aí o irmão que talvez estava pensando alguma coisa em matar, já não tem, porque ele mudou a sentença. O nosso Deus é um Deus que muda a sentença. Mudou a sentença de Jacó, não era mais Jacó. Então, muitas das vezes o nosso livramento vem através do nosso encontro cotidiano com Deus, da nossa oração. Às vezes o adversário está plantando alguma coisa na sua casa, na sua família, e você se coloca diante de Deus, e Deus envia anjos. Deus ele começa a resolver coisas que até então não podia resolver a olhos humanos, e Deus ele fez isso com o seu pai. E o que aconteceu? Faltava isso na vida de José também. Ou seja, José ele prosperou, ele ficou aproximadamente 30 anos nessa situação toda, e aí vem a situação da fome. Ele já estava ali no cargo de governador, mas faltava algo na vida dele, coisas que ele precisava ser tratado também. Então a gente vai no versículo, capítulo de número 43, irmãos, 41, que na situação adversa, José, com 30 anos ali aproximadamente, naquela situação toda de vivência,
ele tem 2 filhos, amém? Ele tem 2 filhos ali, e a gente observa uma coisa maravilhosa, que José, para ele poder receber os irmãos dele, ele recebeu os irmãos dele, ele tinha que estar curado, pastor Rogério, não podia estar recebendo de qualquer maneira, sabe, não é aquela coisa assim, irmão, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, você viu aquela coisa? Quando a pessoa fala assim, eu te fiz alguma coisa, é porque fez, mas tem aquele negócio, aquele jogo de cintura, se eu te fiz, irmão, fala lá o que fez, né? Porque se eu te fiz, esse negócio não é certo, olha, fiz mesmo, errei, olha, eu estou aqui para me retratar, me desculpa, errei nisso, disso, me perdoa em Cristo Jesus, e a coisa se resolve. O negócio que se eu fiz, é porque fez e está querendo se esquivar. Mas aqui a gente observa que Deus, ele faz uma coisa maravilhosa com José. Diante de tudo aquilo que aconteceu, o sonho dele, materialmente falando, já estava concluído praticamente. Ele era governador, ele não precisava mais de dinheiro, ele não precisava mais de nada, mas ele precisava de retratar com a sua família. Muitas vezes, irmãos, Deus ele dá recursos, Deus ele dá isso, dá aquilo, mas às vezes a casa, a família precisa estar na ordem. Às vezes é alguma situação que precisa ser trabalhada. E Deus ele vai fazendo tudo, mas vai chegar uma hora que ele vai falar contigo, é hora do acerto de contas, é hora porque eu quero te usar, eu estou aqui, eu te dei tudo na sua vida, para que o meu nome venha a ser glorificado, não pela metade, mas seja honrado em tudo. A gente vai ver aqui no capítulo de número 51, aliás, 50, do capítulo 41, 51, e a Bíblia vai dizer assim, José, ao primogênito, ou seja, o primeiro filho dele, chamou de quê? Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estava dizendo o seguinte, que ele colocou o nome daquele filho, daquele primeiro filho, porque ele já não tinha mais as feridas, irmãos. Ele podia ter as cicatrizes, mas feridas não. Tome muito cuidado. Há uma diferença entre feridas e cicatrizes. Cicatriz a gente tem, mas a gente não sente mais. Aí tá, cicatrizou. Agora, feridas, tem que ter muito cuidado com elas. Por quê? Porque qualquer coisinha que bater, ela já abre. Então a gente, irmãos, tem que entender que Deus, ele quer curar as nossas feridas, cicatrizar a alma daquele que é necessitado. Oh, Deus maravilhoso. Então ele está dizendo aqui que se fez esquecer. Ele já não lembra mais do trabalho árduo que ele teve na casa de Potifar, das calúnias, da difamação. Irmãos, olha, pastor, mas é isso que está acontecendo, fala isso de mim, fala aquilo, irmão, deixa falar. Deus conhece o teu coração, a tua sinceridade, Deus olha para o seu choro. Então entenda uma coisa, o importa é que você venha estar esquecendo isso, para que Deus venha estar sendo glorificado a cada dia na sua vida. Ele aqui colocou o nome de Manassés. Por quê? Porque Deus me fez esquecer. Irmãos, é tão bom quando a gente passa por uma prova e você fala assim, poxa, será que eu vou conseguir sair dela? Será? E Deus fala, não, claro que você vai sair, porque eu estou contigo. Claro que você vai sair dessa, minha irmã. Deus está contigo. E depois, quando você percebe que você já passou, e você fala assim, olha, é tão bom depender de Deus. É tão bom viver na graça de Deus, é tão bom ter a paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas que todo entendimento é esse, pastor Michel? É quando você não entendia nada, mas você estava passando, você estava confiando no Deus Todo-Poderoso, aquele que te dá saúde, aquele que te dá graça, aquele que te acorda todas as vezes pela manhã. Quando você acorda, meu Deus, isso é um milagre que não tem preço. Graças a Deus, eu fiz esquecer, eu não tenho mais trauma, eu não tenho mais rejeição, eu não tenho mais esses conflitos dentro de mim. Por quê? Porque Manassés, Deus me fez esquecer. Então ele estava ali, irmãos, já sendo aprontado, ou seja, estava se aprontando para que ele pudesse se encontrar com os seus irmãos.
e não tem nenhum ressentimento. E a Bíblia vai dizer aqui no 51, que vai dizer aqui, 41, 52, e vai dizer assim, o segundo filho chamou de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Aleluias! Como que Deus é, irmãos? Ou seja, Deus leva as pessoas para lugares, às vezes, que não entende. Às vezes você está pensando assim, aqui não é o meu lugar, aquele trabalho não é o meu lugar, olha, as coisas que eu estou vivendo não é para mim. Fique tranquilo, se Deus está contigo, você vai prosperar nesse lugar também. Aleluia! É muito fácil prosperar em um lugar que você acha confortável. É muito fácil. Agora, prosperar num lugar que você sabe que é aflição, a gente vai entender que é só a mão de Deus, irmãos. Só a mão de Deus. Só a mão de Deus na nossa vida. Só a mão de Deus para a gente ter ali essa graça de fazer ele esquecer de coisas do passado, de trauma do passado, de situações que muitas vezes na vida das pessoas ficam perambulando a vida inteira. Às vezes são portas fechadas que a pessoa, por causa do seu pensamento, e às vezes por causa que não pensa segundo a Bíblia, e está vivendo, irmãos, em nome de Jesus, quebra isso da sua vida hoje. Deus tem coisas maiores, melhores para a sua vida, em nome de Jesus. Se tiver algum ressentimento, olha, está amarrado, está repreendido na minha vida, não quero isso, eu quero o novo de Deus na minha vida. Aleluia. Jesus, ele vai dizer uma coisa, irmãos, olha, não se deita vinho novo em odre velho. Então, irmãos, a coisa que eu fico pensando e meditando nessa passagem para a gente terminar, a gente tem que se preocupar não com vinho, a gente tem que se preocupar com odre. Quem é o odre, pastor? O odre é a gente. É a gente que é o odre. Nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, nosso ser é o odre. E a cada dia tem que estar renovado para o vinho novo. Então, muitas vezes está preocupado no vinho. Eu quero vinho novo na minha vida. O teu odre está novo? O teu odre está novo para receber o vinho novo? Porque se tiver uma vida velha, vai estourar. É muita fermentação boa de Deus, ou seja, é um vinho da alegria, são coisas novas de Deus. Então tem tanta coisa boa de Deus para a sua vida, que você tem que estar preparado para receber. É tanta coisa que Deus vai fazer, e que você vai dar testemunho aqui na casa, das coisas que Deus vai fazer, mas a gente tem que estar com vinho, ou seja, com um odre novo a cada dia, para receber as coisas de Deus. Foi isso que aconteceu com a vida de José. Ele ali entendeu que aqueles ressentimentos, as coisas que ele viveu, tudo aquilo, porque tem gente, irmãos, que às vezes vive tanta coisa na vida, que vive uma vida amargurada. Fala para o filho assim, eu passei por isso, você tem que passar também. Poxa, hoje você está melhor, hoje você pode dar uma educação melhor, hoje você pode ajudar mais. Ah não, eu não, porque tem que sofrer. Não, faz isso não. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoou, Deus te deu saúde. Hoje teus filhos podem receber melhor, podem estar melhor, podem estar em um conforto melhor. Então, em nome do Senhor Jesus, deixa Deus fazer morada na sua vida. Para terminar, irmãos, aqui, o hino estava falando, me lembrei de uma coisa muito importante. Eu estava uma vez parado na estrada, esperando um amigo, e do outro lado um posto de gasolina. E ali daqui a pouco parou um carro 1.0. Ele abasteceu rápido e foi embora. E aí o Espírito Santo falou assim, fica ligado que eu vou falar contigo. Tá bom, daqui a pouco veio aquele carro antigo, aquele Opala grandão, SS, 2 faixas pretas no capô. Ele ficou mais tempo. Eu falei assim, meu Deus, carro bonito. Não, mas não é isso não. Entenda o mistério de Deus. E aí, quando saiu, ele falou assim, está vendo o posto de gasolina? Sim. Está vendo os 2 carros que passaram? Sim. Qual a diferença? Um outro é 1.000 e o outro nem sei quanto que é, né? Mas é pesado o motor. Eu falei assim, assim mesmo. Existem pessoas que é um carro 1.0,
ele vai no posto e ele roda, demora a beça para chegar, voltar para o posto de novo. Agora, existe um carro que ele precisa estar mais tempo no posto, porque o motor dele demanda, porque a exigência dele demanda, porque ele anda mais, porque ele é mais pesado, ele é mais forte. E ele falou assim: é assim que são as pessoas na minha casa. Tem gente que é 1.0, só vai e some, daqui a pouco volta. Agora tem outros não, que é dependente de Deus. Eu falei assim: Senhor, eu quero estar no posto toda vez, eu quero estar cada dia me abastecendo da Tua palavra, eu quero estar cada dia embebedecido da Tua palavra, eu quero estar mais na Tua casa, eu quero mais estar na Tua palavra, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, irmãos, a cada momento, Deus, irmãos, Ele não quer ser apenas um momento de visitação na nossa vida, Ele quer ser morada permanente. Em nome do Senhor Jesus, morada permanente, em nome do Senhor Jesus. Então a gente começa a entender, irmãos, que Deus, Ele não quer, visita não, porque visita ela vai embora. Agora, quando é morada permanente, não, ela habita de verdade na nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a nossa vida. Essa é a mensagem simples aqui que eu trouxe para os irmãos. Que Deus possa estar abençoando a casa, a vida dos irmãos, a igreja, em nome do Senhor Jesus. Pode contar conosco, pastor Rogério, também nas orações. Eu tenho certeza que muitas coisas Deus ainda há de acrescentar nesta casa e também na sua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Pastor Rogério. Glória a Deus, palavra maravilhosa, como sempre.